Fala, meus amigos, aqui do canal Refletindo a Mente de Cristo. Esse que vos fala é o irmão Eduardo, para mais um estudo com vocês aqui, falando sobre o breve catecismo de Westminster. Esse catecismo que é bíblico, é maravilhoso para a nossa edificação e aprofundamento no conhecimento bíblico. No tempo que esse breve catecismo foi escrito, era usado para ensinar crianças. Então, às vezes a gente pensa que é algo muito difícil. Naquele tempo as crianças aprendiam esse catecismo, breve catecismo. Então, antes de nós continuar, eu peço que você curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal aqui no YouTube Refletindo a Mente de Cristo. Ok? Deus abençoe a sua vida. Pergunta 25. Como Cristo exerce as funções de sacerdote? Na outra nós vimos Cristo como profeta, nessa como sacerdote. Cristo exerce as funções de sacerdote por ter oferecido a si mesmo uma vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus, e por fazer contínua intercessão por nós. Então aqui nós temos duas coisas. Ele faz contínua intercessão por nós e ele se ofereceu uma vez a si mesmo. Ele foi o sacerdote e ele foi o sacrifício que satisfez a justiça divina, nos concedendo através do que ele fez, sendo aceito por Deus o seu sacrifício, a reconciliação com Deus. E hoje ele está à destra de Deus Pai e continua seu ofício de sacerdote, intercedendo por nós. E aí, você tem uma Bíblia em mãos? Vamos ler então Hebreus capítulo 9 e verso 14, que nos diz o seguinte. E essa Bíblia aí está usada? Espero que sim. A Bíblia do cristão tem que ser usada, não só no dia de domingo. 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E o verso 28 também, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam na sua salvação. Eu li o primeiro verso e o último, porque é toda uma leitura do verso 14 ao 28 que vai explicar ali o sacrifício perfeito de Cristo, oferecendo-se a si mesmo. E só que tomaria muito tempo, então se você quiser ler depois, com comentário bíblico de preferência, vai lhe ajudar muito a entender a obra do Senhor e também a lhe aclarar um pouco mais essa lição. Romanos capítulo de número 3 e verso de número 25, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, ali Paulo em Romanos fala de Cristo, né? Nos versículos anteriores, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo número 10, estamos falando sobre Cristo como sacrifício perfeito, e também aquele que intercede por nós. Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E Hebreus também, capítulo 2 e verso 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. E Hebreus, capítulo 7, verso de número 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Está falando da obra de Cristo. Então, Cristo é o nosso Salvador perfeito, sacrifício perfeito que Deus aceitou. Cristo é o próprio sumo sacerdote que ofereceu-se, sendo sacerdote e sendo também
próprio sacrifício desse sacerdócio. E agora, satisfazendo toda a justiça divina, ele está à destra de Deus Pai, executando seu sacerdócio, intercedendo por nós. O que Cristo fez por nós como primeira parte da sua função como sacerdote. A primeira parte da função sacerdotal de Cristo foi oferecer um sacrifício a Deus por nós. O sacrifício foi Ele mesmo, o derramamento de sangue até a morte. Então essa foi a primeira parte do seu sacerdócio. O que é um sacrifício? O sacrifício é uma oferta santa oferecida a Deus por um sacerdote nomeado por Deus. E tudo isso Cristo fez. Cristo era o sumo sacerdote. É o sumo sacerdote. É o sacrifício perfeito. Cristo ofereceu um sacrifício de si mais de uma vez? Não. Ele se ofereceu em sacrifício somente uma vez. Isso foi suficiente pelos pecados de seu povo. Foi o que nós lemos ali no início. Por que Cristo se ofereceu como sacrifício por nós? Cristo se ofereceu como sacrifício por nós para que pudesse satisfazer a justiça de Deus para nós. Porque a humanidade estava sob a condenação e a ira divina, a justa ira divina que foi derramada sobre o homem quando ele pecou. Mas Deus ele prepara então o Salvador desde o momento da queda, Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o próprio Deus, o Verbo vivo, para nos reconciliar com Deus. E Cristo então vem satisfazer a justiça de Deus para nós, para nos reconciliar com Deus. Ele se ofereceu como sacrifício por nós, porque não havia homem algum que pela sua própria justiça os sacrifícios que fizesse, mesmo sendo sacerdote pudesse aplacar a justa ira de Deus e satisfazer a justiça divina por causa da imperfeição que havia no homem caído. Mas o sacerdote, sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo, unigênito de Deus, ele pôde, porque ele foi perfeito, ele era o próprio Deus, reconciliando consigo mesmo a humanidade. Quando se emprega a palavra nós na pergunta acima, a quem ela se refere? Refere-se aos escolhidos, não a toda a humanidade. Isso é muito importante. Cristo, ele se ofereceu em sacrifício pleno por quem? Por toda a humanidade? Não. Isso é um equívoco. Se fosse assim, então por que toda a humanidade não é salva? Alguém dirá, porque não querem? Bom, então esses aí têm feito o sacrifício de Cristo ineficaz. E o sacrifício de Cristo pelos salvos é totalmente eficaz. E não depende do salvo para que essa eficácia aconteça, mas depende totalmente da obra da graça de Deus através de Cristo feita na vida do salvo. Então, por isso que o sacrifício de Cristo é eficaz somente na vida dos salvos. Se você ficar com alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, ok? Capítulo 10, verso 15. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, Jesus ele dá a vida pelas ovelhas, pelos salvos, pelas suas ovelhas. Ok? Como o sacrifício de Cristo satisfez a justiça de Deus, satisfez porque esse sacrifício foi aceito por Deus e foi digno de aceitação. Ok? Também nós podemos fazer uma leitura aqui que é o seguinte, ó. João capítulo 6, verso de número 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui nós vemos que o Senhor está falando daqueles que o Pai lhe deu, aqueles que foram dados pelo Pai a ele, por esses que ele morreu, por esses que ele ofereceu o sacrifício perfeito. Tem um livro de Joe Owen
a morte da morte na morte de Cristo, e ele fala sobre isso, sobre Cristo morrer pelos eleitos, ok? Esse livro ainda não foi refutado, assim como também os documentos de Dort ainda não foram refutados. Então, alguém que acha que não, que Jesus morreu por toda a humanidade, nós temos uma vasta literatura que comprova biblicamente que Cristo morreu somente pelos eleitos. Quem são os eleitos? Só o Senhor sabe, ok? Por isso o Evangelho deve ser pregado a todos. O que Cristo faz por nós, como segunda parte da sua função como sacerdote, então, qual era a primeira parte? A primeira parte é se oferecer em sacrifício. E a segunda é a função sacerdotal. Ele faz intercessão por nós. Ele intercede por nós a o Senhor Deus. Isaías 43, verso de número 12. Eu anunciei, eu salvei e o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Então, o Senhor ele está intercedendo por nós. Ele está junto à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Onde a intercessão é feita e o que ele faz por nós nessa intercessão. A intercessão é feita à destra de Deus, intercedendo ele ora e roga ao Pai a Deus por nós. Por causa disso, nossos pecados são perdoados, nossas orações são respondidas e nós somos realmente reconciliados com Deus. Ser lembrado que ele é o único intercessor no céu por nós. Devemos ser lembrados que ele é o único intercessor no céu por nós. Então, o Senhor anunciou, ele salvou, ele fez ouvir. Então, isso é muito importante, nós temos esse consolo na alma, essa certeza que o Senhor ele está intercedendo por nós. Ok? Então, Cristo como nosso sacerdote, Cristo perfeito, intercessor perfeito junto ao Pai. Deus abençoe você, se inscreva no canal e deixe comentários aí abençoando esse vídeo. Ok? Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau.